Olá, como vocês estão? Gente, que live bacana e especial. E essa parte agora da live vai ser tão quanto especial, porque nós vamos falar de partes técnicas, vamos falar de especificidades, principalmente quando a gente fala sobre o autoexame. Quando a gente fala da prevenção, quando a gente fala sobre a mulher se observar, se tocar, se conhecer, a gente precisa tomar alguns cuidados em relação a isso, né? A gente tem uma gama de informação na internet e muitas vezes nós ficamos também com muitas dúvidas. Excesso de informação não necessariamente são informações, né, que sejam favoráveis ou informações que sejam totalmente que venham de encontro e com qualidade. A gente precisa tirar realmente as dúvidas, desmistificar coisas que mitos, pessoas que falam, por exemplo, vou dar um exemplo a vocês, né? Pessoas que acham que todo e qualquer nó, toda qualquer alteração possa ser algum câncer, enfim, são detalhes e partes muito mais específicas e técnicas que a gente precisa de uma pessoa, de uma profissional da área da saúde, para vir tirar essas dúvidas e bater um papo com a gente. Por isso eu convidei uma amiga, amiga, e ela é técnica em enfermagem, e ela com certeza ela vai trazer aqui informações importantes para que a gente possa ir construindo aí um pensamento e levar a informação de forma segura. Tá certo? Então, eu vou chamar a minha amiga, sem mais delongas, para que a gente possa conversar um pouquinho aqui sobre esse assunto. Eu vou chamar a minha amiga Cibele. Olá, Cibele, tudo bem? Espera aí que eu vou tirar. Pronto, o seu áudio está funcionando agora, você já pode falar. Tudo bom com você, Cibele? Olá, tudo bem? Tudo bem, Que prazer bom. estar participando dessa Prazer, live. prazer todo nosso ter você aqui. Cibele, a gente está falando, nós estamos num mês importante, né, que é o mês de outubro, e esse mês ele se destaca porque é um mês que trazemos a atenção aí atenção e para a conscientização de prevenção do câncer de mama, né? É um câncer que a gente tem visto que bom, pelas questões da tecnologia, muitas mulheres têm alcançado, né, ali a questão do exame, e com exames corretos, existe um diagnóstico precoce, e a gente cada vez mais tem ficado feliz, porque 95% dos casos ali, né, a gente vê a cura, só que ainda existe um número muito grande, expressivo, né, a gente tem um número, por exemplo, de 2018, 2019, no finalzinho de 2019, início de 2020, nós tivemos ali 60 mil casos, 60 mil novos casos notificados de mulheres que diagnosticaram o câncer de pessoas que diagnosticaram o câncer de mama, né? Sabemos que não é somente mulheres que desenvolvem o câncer de mama, a Sim, prevalência é maior em mulheres, né? E que sim. a gente sabe que isso se dá pela questão realmente do acesso, mas também outros fatores que levam as mulheres a desenvolver o câncer. Mas o que eu queria muito assim destacar é aproveitar a sua presença aqui hoje, a gente conversar um pouquinho, Cibele, a gente fala muito em relação ao autoexame, né? De quanto eu, mulher, preciso me conhecer, conhecer o meu corpo, para eu poder buscar ajuda, conversar com a minha médica, mesmo sabendo ainda que a maior parte da população não tem esse acesso à qualidade, mas mesmo que a gente saiba de tudo isso, todas essas mazelas, a gente precisa continuar reafirmando, mesmo que a gente já agende agora, né, da nossa filha, criança, para que ela, na fase da adolescência, ela comece já a ter acesso lá. A gente entende isso tudo, mas não existe outra forma de não ter realmente a cura de uma doença tão grave se não tiver acesso em contato com o médico, né? A gente É tem isso. que Principalmente o diagnóstico precoce. não é, Isabelle? Cibele, Isabelle, olha, eu tô bem aqui lendo o teu nome errado, de trás para frente. Hoje já deu várias coisinhas, gente, mas olha, nós vamos seguindo firmes, porque nós vamos fazer essa live vai chegar a muitas casas de pessoas que precisam ouvir essas informações todas que a Cibele preparou para a gente. Cibele, vamos então começar pela questão ali do autoexame, e daí a gente já vai batendo um papo aí de mitos, de informações novas, tá? E a gente vai trocando um pouquinho. Sim, o autoexame é muito importante, sim.
é fundamental, principalmente para o autoconhecimento, né, da mulher, da sua mama. Então, é importante que ela se examine em vários períodos, não só uma vez por mês, ou muito menos uma vez por ano, né? O ideal é que se autoexamine uma vez por mês, no mínimo. Porém, é importante esse autoexame durante todo o mês, porque o nosso corpo sofre algumas alterações, né? E a mulher consegue perceber, olha, antes do meu período menstrual, já não está mais ou menos assim. Ah, durante o período estou mais inchada, dolorida. Após o período está mais murchinho. Então, a mulher se autoexaminando durante todo o mês, e isso não precisa separar um momento só para isso. No banho é o mais eficaz até por conta do corpo estar molhado, do sabão, consegue se deslizar melhor na região, né, investigada. Que no caso são as mamas e até a axila, né? Então, durante o banho, você não vai perder minuto nenhum para se autoexaminar todo dia, né? A importância do autoexame é principalmente para o autoconhecimento do seu corpo, da sua mama. Por quê? Nós temos muitas glândulas, né? E que podem, se a mulher ela não tem esse costume de se autoexaminar com frequência, se ela quiser fazer isso esporadicamente, estou no mês de outubro, estão falando sobre câncer de mama, vou ver. Ela pode confundir, nossa, eu estou cheia de caroço, porque ela não se conhece. Aqueles carocinhos estão ali sempre, porque são glândulas, nós temos gordura também no seio. Então, por isso a importância de se autoexaminar sempre, porque quando se surgir qualquer alteração, ela vai detectar rápido. Isso é importante, né? E nós estamos falando de autoexame, né? Do que a gente pode fazer dentro da nossa caixinha. Mas a questão de fazer o exame por um médico, né? No mínimo uma vez por ano, é insubstituível, porque o autoexame não substitui a necessidade da avaliação médica e principalmente da mamografia, né? Que é recomendado hoje para a mulher a partir dos 40, né? Mas se a mulher tem algum histórico familiar, isso pode ser antecipado e ela pode ser investigada com uma frequência maior. Então, é importante, sim. Até porque a mamografia, ela consegue detectar um nódulo até 2 anos antes dele ser palpável. Então, é insubstituível, né? O autoexame, ele é muito bom, sim, porém é muito importante, sim, a visita ao médico especialista, ginecologista, né? Mínimo. Olha que coisa interessante que você falou, Cibele. Olha que coisa, informação muito importante. Então, quer dizer que assim, se eu vou lá ao médico, né, para um exame de rotina, né, fazer meu preventivo, né, até mesmo a gente tem chamado a atenção que Outubro Rosa, a gente tem trazido essa conscientização em relação ao câncer de mama, mas a gente também tem aí a questão do colo do útero, né, o câncer do colo do útero, né, e aí a gente já vai ao médico fazer as duas coisas, né, faz ali o preventivo, vê se está tudo direitinho, o médico já pede uma mamografia, se você já é recomendado, como a Cibele muito bem colocou, a partir dos 40, a salvo. Se você já tem lá pessoas, né, familiares que já desenvolveram, já tiveram câncer de mama, você já está ali candidata a fazer isso antes. Uma investigação, porque aí o que a Cibele falou, não quer dizer que você já vai estar, mas que você já pode observar o médico ali, né, com toda a sua experiência, a tecnologia. Existe uma atenção maior. Não é, Cibele? E o exame ele já pode vir a identificar aquele possível, né, nódulo possível, pode ser um possível início de uma tumoração, né, que pode vir a aparecer... Porque nem todo nódulo é palpável. E assim, como eu falei antes, a mamografia, a ressonância, os exames de imagem específicos para isso, consegue detectar, olha, com 2 anos de antecedência. Se esse nódulo fosse palpável, você só ia descobrir ele daqui a 2 anos. Imagina, olha a evolução da doença. Sim, né? sim. Então, assim, o exame de imagem, ele é fundamental. Claro, nós estamos falando de autoexame, como eu falei no início, né, para o nosso autoconhecimento. Nem todo mundo tem acesso, então, poxa, eu nunca vou ter acesso a uma mamografia. Vamos dizer assim, na pior das hipóteses.
Se eu sentir um caroço, se eu me conheço, eu vou perceber logo assim que surgir qualquer alteração, né? Isso aí, isso aí. Eu vou botar uma imagem aqui, Sibeli, tendo em vista que você colocou. Meninas, olha uma coisa que a Sibeli, outro ponto importante. Nem sempre será palpável. Nem sempre o câncer está relacionado a alguma coisa palpável. Né? Às vezes, nós temos as mamas muito densas, então nós temos várias alterações, né? Então, assim, é claro que, então se eu já tenho várias alterações, eu nunca vou saber. Não, se você já se conhece, você sabe o que tipo de alteração você está observando ali, né? E não necessariamente o autoexame, não é só para buscar nódulos, é para buscar alterações. A Cibele daqui a pouquinho vai falar de outras alterações que podem apresentar tanto na pele, quanto questões de características das mamas. Mas olha só o que ela trouxe de importante. Primeiro que se eu já faço uma visita regular ao médico, ele já pode realmente fazer uma prevenção mesmo, né? Porque vai detectar alguma coisa que possivelmente pode vir a desenvolver e isso já ser eliminado. E isso não vai desenvolver um tumor. E ela também coloca que não necessariamente que eu vou achar ali, né, que todos serão palpáveis. Voltando só um pouquinho antes, também no início da fala de Cibele, que foi importante, que é uma dúvida, e eu até falei para ela nos bastidores que eu, quando mocinha, né, recebi essa informação e ficava assim, mas por que tem que ser depois do meu período menstrual? Porque o nosso corpo faz acúmulo de substâncias, nós retemos líquido, né? As mulheres, a maioria das mulheres reclamam de dores, de sensibilidade. Durante então, o período menstrual, a mama geralmente está mais inchada, dolorida, então ela não investiga com tanto sucesso, assim, vamos dizer. Isso aí, né? Após o período, é como se a gente tivesse dado uma relaxada, o corpo desincha um pouco e não está dolorido. Nem toda mulher fica dolorida, mas a maioria sim. Então, por isso, é o período mais ideal para se investigar, se você só for investigar uma vez ao mês. Sim. Isso aí. Olha só, vou botar uma imagem aqui para a gente ver o que a Cibele estava falando para a gente. Então, olha só, aqui, gente, se a gente pudesse observar, né, existem duas áreas principais onde a maioria, né, dos tumores, ele se desenvolve, tanto aqui nos ductos, né, que são essas linhazinhas aqui, quanto nesses lóbulos aqui. É justamente onde nós vamos ver ali, né, a produção do leite, né, que acontece nessa região aqui. Então, justamente nessas duas regiões aqui, né, lobular e ductal, que são essas linhas aqui nos ductos, nas saídas, né, do leite, que a gente vai ver que aqui poderão desenvolver células aqui tumorais, que poderão ou não desenvolver ali umas questões de câncer, o câncer em si, tá? Daí, a gente pode observar que quando a gente fala assim, já vou acrescentar algumas informações para a gente voltar aqui com as questões de características do tumor, né, ou a características de quando buscar realmente, quando existe ali algum sinal de alguma coisa mais séria. Quando nós temos essas células se desenvolvendo aqui de uma forma irregular, e elas tomam uma grande proporção, a gente percebe que aqui nessa região aqui, agora esses pontinhos que são verdes na sua tela, aqui são os linfonodos. E o que seriam esses linfonodos? É justamente o nosso sistema de defesa, né? Esse sistema de defesa, essas células que vão começar a ser desenvolvidas aqui, elas vão alcançar esses linfonodos, eles vão tentar fazer ali defesa, e aí pode-se existir um risco dele cair, né, na nossa rede sanguínea, na nossa circulação, e aí o que a gente vai chamar de metástase, né? Quando, infelizmente, isso aí, quando fala assim, avançou e foi para o fígado, foi para outras áreas do corpo, né? Mas todo esse processo aqui, né, não são todos, e talvez a maior parte não seja assim de uma forma tão rápida, né? Mas eu já falei de uma forma geral para a gente entender quando que isso acontece, e até mesmo quando existe uma cirurgia para esvaziamento, né, retirada dessas células que estão cancerígenas, por que justamente aqui nas axilas, e aqui também na axila, aqui debaixo do braço, que é importante também nesse autoexame, a gente ter esse contato, porque quando essas glândulas, né, e quando esses linfonodos aqui, eles são invadidos por células tumorais, eles apresentam características ali diferenciadas e com alterações de volume, de tamanho, de densidade ali.
né, Cibele? Sim. Bom, Cibele, e agora eu vou botar uma telinha que eu queria bem que você, de repente, fosse falando das alterações assim. Eu, mulher, estou lá, né? Geralmente a gente fala para as mulheres colocar, né, a mão aqui atrás da cabeça, Atrás né? da Porque daí, cabeça. né, fica essa região Consegue. aqui, né, fica mais livre para a gente começar a palpar justamente aqui debaixo da axila, né, para a gente observar se existe ali alguma alteração, com massagens, né, se eu Aqui apertar muito, eu vou mesmo. sentir, Os 3 né, dedinhos são bem bacanas para fazer. 3 dedinhos, você consegue sentir uma área maior ao mesmo tempo, junto. Questão dos 3 né, dedinhos, ou então assim, fazendo um movimento de espiral em volta da mama. sim, e E pegando bem também, embaixo, no isso, mamilo, né, todo uhum, esse movimento com os dedos, espiral, em tudo, aí uhum, subindo a axila, tudo. E também 3 dedinhos no bico, subindo e descendo. A gente consegue, se tem algum nódulo ali fixo, que não se move, ou a gente uhum. consegue detectar maior quando a gente faz esse toque Esse toque, com né, os 3 dedinhos. uhum. Então, gente, vocês viram, ó, a mão, o braço, ó, tá aqui atrás da nuca, da cabeça, justamente para que essa região ela fique livre, para que você possa realmente aí já verificar alguma alteração, né, e fazer todo esse movimento circular, né, e com calma, com cautela, com cuidado, né, realmente ali passeando por essas regiões aqui e vendo se existe alguma alteração, tá? Isso. E Em aí, frente ao espelho é bem importante também, porque você consegue detectar alterações visuais, né? Se a mama, antes ela não era assim, agora uma tá, né, mais acima da outra, ou uma tá mais, agora você está mostrando aí a questão visual, não é, né? Sibeli? Isso. Alguns podem começar a surgir veias exacerbadas, né, coisa que não tinha antes, lesão na pele, como descamação ou vermelhidão, edema ou enrugamento. Então, a importância de fazer na frente do espelho também. No banho é Uhum, importante por conta da questão do tato. Em frente ao uhum, espelho também é importante pela questão visual. Né? Então, se sim. você não perdeu um minuto nenhum fazendo durante o banho, porque você já ia tomar banho mesmo, depois você vai fazer um pouquinho, ou antes do banho, né? Na frente do Sim, espelho, ao tirar a roupa isso ou aí, na hora de se vestir. isso aí. E aí, Sibeli, olha só, você falou, nós temos a questão de quando existem crescimentos de algumas veias, né, a gente vê vasos ficam ali, né, mais irrigados e fica visível de uma mão para outra. Isso, Tem às vezes pessoas que uma falam, vermelhidão. né, que fica com vermelhidão, fica quente, como uma Aham, inflamação mesmo ali, né? aham, Secreção, a secreção às vezes ou isso. clarinha ou avermelhada, que sai de uma forma espontânea ali de um mamilo, né? Às vezes algumas Sim, mulheres dizem que fica escamando não só a pele, mas também fica escamando o próprio mamilo, o bico, né, a volta, outras ficam com um afundamento, né, parece até a casca de laranja, né? Ela fica toda diferenciada, a característica dela, né? Uma, como Graciela. você colocou. Oi, pode falar. Eu queria colocar uma observação com relação à secreção, que nem sempre, Uhum, nem toda secreção está relacionada com câncer de mama. Mas é importante saber o que é e por que está saindo. Então, qualquer alteração tem que buscar o especialista, né? Mas não quer sim, dizer que toda secreção, sim. a não ser a mulher que está amamentando, claro, sai leite. Mas a mulher não amamenta, está saindo uma secreção. Não necessariamente é o câncer, mas precisa Isso, é. investigar. E também nem todo Sim. caroço é maligno, a maioria é benigno, né? Então, sempre é importante, assim, não desesperar. Ah, estou com câncer, encontrou o caroço. Não desespera. É só um especialista que vai dizer e que vai tratar. O Uhum, importante é a gente fazer a nossa parte mesmo, do autoexame e das consultas de rotina. sim, sim, é verdade. Existe o como é importante todos esses esclarecimentos, né, Sibeli? Porque, assim, muitas mulheres, nesse mês que a gente fala mais sobre esse assunto, é quando elas realmente vão buscar e descobrem que estão com a É, doença, né? A gente vê que os existe um índice consultórios de muito. ginecologistas ficam lotados porque
De fato é bom, porque se separou um mês para poder lembrar as pessoas de que precisa fazer, né, uma visita ao ginecologista uma vez por ano. Mas geralmente é o período mesmo que se superlota. Sim, e a gente já viu casos de mulheres que falaram assim, que nesse período desenvolveu, né, que de ano em ano elas fazem isso, até mesmo por conta da dificuldade, né, de buscar, de serviço de saúde, que a gente sabe que é precário, e que às vezes, dentro desse ano, as mulheres desenvolveram o câncer, né, mas que bom que foi possível tratar, né, então assim, quem está passando por essa situação, quem está nos assistindo agora e está achando assim, poxa, então eu nunca busquei, eu fui displicente com a minha saúde, não, tudo tem o seu tempo, você está ouvindo agora, você então assim, a partir de hoje, ou antes de dormir hoje, vai lá, se observa, se toca, né, na hora do seu banho, que vai estar com hidratante, com sabonete, hoje, né? a partir de hoje, isso aí, não só hoje, pelo amor de Deus, a partir de hoje, se toquem, se toca, e você toca aí as suas mãos para que você possa ver alguma alteração. E mesmo que você não veja nenhuma alteração, você já entendeu que isso não é o pontapé inicial para você buscar um médico. Você já viu que isso é para você ir de urgência. Se você tem uma alteração, eu tenho que entender que eu não posso lá esperar uma vaga. Eu tenho que ir numa urgência para tirar, para eu ficar tranquila. Eu não vi nenhuma alteração, mesmo assim eu já entendi que eu preciso ir para buscar uma mamografia ou uma ultrassonografia, né? O médico que vai entender ali qual é o exame de imagem que ele vai querer para você, uma ressonância, mas que ele vai entender no seu caso, tendo em vista o seu histórico. E qual é esse histórico que vai priorizar? Quais são os fatores que as mulheres vão externalizar, Cibele, que vai fazer com que o médico tenha maior preocupação no caso daquela paciente? Então, o câncer é uma questão multifatorial, né? Mas, assim, existem alguns fatores muito importantes a serem considerados, que são a questão de consumo exagerado de álcool, tabagismo, consumo de carnes processadas, obesidade mesmo, a questão de sobrepeso, falta de exercício, alimentação ruim, falta de exercício e a questão do consumo de álcool e cigarro, enfim. Cuidar e aí mesmo do corpo no geral, né? Que aí acaba refletindo mesmo no câncer, independente de ser de mama ou pode ser em outro lugar também. Isso aí. Por conta desses e aí as fatores. mulheres dizem, mas por quê, né? Por que eu não que isso? É um estilo de vida, mas por que se eu consumir isso, né? Se eu consumir álcool, se eu fumar, por que Não quer dizer que vai ter, mas está na fila 500 vezes para ter, porque está colaborando para essa tendência, né? É uma tendência. Isso aí. E na maioria das vezes, na maioria dos tumores que são desenvolvidos, né, que desencadeiam o câncer de mama, são de fundo hormonal. Então, as mulheres, né, que, olha só, aumento de peso excessivo, obesidade, principalmente na menopausa, vai desencadear ali uma questão hormonal mais específica, né? As mulheres que fazem uso prolongado de anticoncepcional, inibidores de hormônios. Exatamente. Então, nós vamos ter essa mulher. Não quer dizer que você agora não vai usar o contraceptivo através mas você vai precisar que a sua médica te oriente os melhores, né, remédios que sejam de acordo com a... Depois de uma investigação de como é que já estão seus hormônios, então às vezes a pessoa não entende. Eu sempre usei tal contraceptivo, mas agora a médica passou tal, né? O médico passou outro. Por quê? Existe um porquê, né? Ela já investigou questão hormonal, como é que estão seus hormônios, e aí se o que você estava tomando não é muito bom, muito indicado por essas questões mesmo, então ela vai cortar e vai indicar um outro. Mas eu acho que isso tudo é a questão mesmo do diálogo e do médico deixar tudo muito claro para o paciente, porque nem sempre, às vezes ele simplesmente troca ou sem orientar.
né? Por isso que a Sim. informação é tudo. A informação é tudo, né? Porque até mesmo assim, as mulheres às vezes, eu não quero mais esse anticoncepcional, porque ele tá tão caro, ou então, eu Isso, acho que eu engordo, eu acho que eu faço isso. A minha amiga tá tomando um que é maravilhoso, ela disse que ela fica ótima, o médico passou para ela e ela adorou. O médico dela passou que certamente, minimamente, ele fez uma anamnese, ele observou ali as questões de saúde dela, as taxas que ela tem, se ela já desencadeou, se ela tem predisposição de algumas questões de síndromes predisposição, metabólicas, né? exatamente. E aí, aquele remédio é bom realmente para sua colega. Para você, ele vai precisar conhecer você, mesmo que no final, menina, ele indique o mesmo, mas você vai ficar tranquila de que aquela medicação está justa, adequada a você. Então, assim, gente, nós vamos precisar deixar mesmo que os especialistas, que os médicos, que estão atentos e fazem isso sempre, todos os dias, se debruçam os estudos a isso, que eles realmente façam, porque nós não podemos brigar com a nossa saúde. Então, às vezes, por uma questão de entendermos que é o que é bom para a gente, né, a gente acaba se predispondo a umas questões mais específicas e importantes. Então, essas questões hormonais, essas questões dessas medicações, reposição hormonal, tudo isso precisa ser com um médico especialista no assunto. Não é verdade? Não pode ser porque é bom para minha amiga, é bom para mim. Né? Uhum. Então, Sibeli, olha, então a gente já falou de várias coisas interessantes, nós já falamos que das questões do autoexame, né, e isso faz parte do autocuidado, né, que a gente tem falado tanto nas nossas lives sobre a questão do autocuidado, então o autocuidado também é a questão da autorresponsabilidade, quanto eu sou responsável e para minha saúde física está incluída nisso, né, de eu ter que preocupação com o meu corpo, se ele está tudo bem, e aí a questão das mamas, né, da gente observar. Nós falamos aí essa questão que existe uma prevalência em mulheres, mas o câncer de mama também acontece em homens, né? Exatamente. Existe esse Homens mito também grande. Tem glândulas mamárias. É Isso raro, aí, mas eles existe. também. Mas existe, né? Tem glândulas mamárias e essas glândulas elas poderão ali desenvolver células ali de uma forma desordenadas e que vão podendo se transformar em um tumor, né? Sabe um mito que existia muito grande, Cibele? É que antigamente as pessoas achavam que pessoas com mamas pequenas elas tinham menos predisposição a desenvolver o câncer, né? E a gente já sabe que não é. Basta você ter mama. Basta você ter mama, basta você ter ali as glândulas, elas estarem ali, mamária. Né? O tamanho do seu sutiã não é ali fator. Não define isso. Não define. Não é fator. Verdade. Né? Então, tem outro mito que você tenha lembrado, que a gente não falou? A gente sabia essa questão do mito em relação a questão do líquido, da secreção mamária também. Eu acho que era um mito, porque as pessoas acham que necessariamente está saindo alguma coisa que não é leite, é câncer. Não. Existem são fatores hormonais, né? Você está promovendo ali produção de vários hormônios ali de uma forma desorganizada, e você vai ao médico entender por quê. E você vai entender que é uma outra glândula que às vezes não tinha nada a ver ali, mas interferiu indiretamente, né? Não necessariamente você precisa estar ali amamentando, e tem mulheres que ficam, às vezes, até 2 anos pós-nascido, né? O bebê já deixou de amamentar, e ainda fica aquela produção de secreção ali, né? Então, assim, vai de cada corpo, gente, é um caso, né? Então, mas a Cibele colocou, é muito importante, é um mito. Cibele, sabe uma outra coisa que as pessoas tem realmente essa preocupação, se câncer dói ou não dói? Né? Isso mesmo, dizia que câncer não doía. Então a gente precisa, se for uma questão de inflamação, nós vamos sentir uma sensibilidade, uma dorzinha assim. Não estou dizendo que você sentindo alguma coisa ali está doendo, que você está com câncer, por favor. E quando ele está lá no início, quando de repente só uma mamografia detecta, provavelmente ele ainda não está doendo, mas se ele já está doendo, ele já provavelmente já está num estágio já um pouco mais avançado até, para a gente estar percebendo. Isso aí. Então, a gente precisa ficar atento aí, porque existem casos, né, até uma das mulheres que estará participando da nossa live, que justamente ela sentia uma alteração, um nódulo, um carocinho, e que sentia ali um desconforto, uma dorzinha assim, e foi no primeiro contato ali com a médica ali descartado, e era um
com câncer, tá? E, então, assim, a gente precisa entender que qualquer alteração no seu corpo, não fique com essas, vai lá consultar Google, não, consulta uma médica, e se aquela ali persistiu, e aquela médica achou que não era nada, pede ela uma mamografia ou busca uma segunda opinião. Geralmente, amiga, pode falar. Quando a mulher, ela relata qualquer queixa ou relata qualquer coisa relacionada a isso, o médico já pede. Sim. Ele nem, sim. por mais que ele esteja ali também examinando e não perceba nada, ele pede. Sim. Eu acho que isso é um protocolo. Eles acabam pedindo. Tem que ser, tem que ser um protocolo. Outra coisa que a gente também não comentou na questão da sintomas, não, de algumas questões suspeitas também, para a gente ficar atento e se acontecer, é a questão por exemplo, eu tenho o bico invertido. Tem gente que não tem o bico normal e tal. E, de repente, o bico, ele se torna invertido, um ou outro. A pessoa que observar isso também deve procurar Sim. especialista, porque pode ser um dos sintomas também, a questão do bico invertido, que não era. Não assim, meu bico sempre foi invertido. Não, meu bico sempre foi normal e agora ele inverteu. Acontece. Sim. E às vezes acontece um só, não é verdade? Às vezes porque um só. Então, que é a mama que está acometida, geralmente. O que aconteceu ali, né? Por que tá essa diferença ali, né? E aí, porque eu tô ficando mais velha. Não, gente, não é porque você tá ficando mais velha, não. Se existe uma alteração anatômica ali, né? Porque agora eu tô gordinha porque eu engordei. Não, gente, qualquer alteração deve ser investigada. Deve ser investigada. Deve sim. E aí, esse especialista que vai fazer todo o encaminhar para fazer um rastreio, né, para fazer ali, e se for detectado, ele também vai fazer ali, depois disso, se for realmente detectado que são células cancerígenas, se vai existir a necessidade ali de uma quimioterapia, ou se vai existir antes ou depois da cirurgia. As cirurgias hoje, gente, uma coisa importantíssima dizer, que uma coisa muito legal de se falar, que antes nós não tínhamos uma tecnologia que pudesse realmente ali ser mais assertiva nas células cancerígenas e às vezes precisava realmente da retirada total da mama, né? Preventivamente, né? Exagerar na retirada para prevenir. E a gente entende o quanto isso, né, o quanto isso afetava diretamente as questões emocionais das mulheres, né, e hoje a gente já sabe que existe uma técnica que identifica exatamente as células que foram afetadas, né, é como fosse, gente, um marcador de texto, sabe aquela canetinha que marca, né, é como se como o médico dá uma injeçãozinha horas antes da cirurgia e aquilo ali vai irradiando, acende, né? A BRDU fica ali tudo bonitinho ali para que ele possa retirar e esvaziar ali aquela região menos invasivo possível, menos agressivo possível. Mas é ele que vai determinar o quanto isso vai acontecer, é o médico que vai determinar em relação à quimioterapia, se ela é antes, se ela é depois, né? Sim, e aí existe todo... Não é? E aí a gente sabe que as mulheres, algumas têm, e também uma outra coisa importante, que muitas mulheres que podem estar nos assistindo, a gente atende muito no consultório, Sibeli, muitas mulheres que quando sabem que estão com câncer, por essa questão de não saber como vai ser o acompanhamento, elas desistem, não fazem, não contam para ninguém. Meu Deus. Atendo mulheres que não contaram para a sua família que estão com o câncer, porque vai perder o cabelo, porque vai perder, e a gente respeita em sentido, não respeita, deixa eu reorganizar minha fala, a gente entende que isso significa muito para elas, mas a gente vai, por ter respeitar a vida delas, nós vamos conduzindo para que ela entenda que a vida dela é muito mais importante e não renova como o cabelo vai renovar, né? Mas a gente consegue entender que é legítimo esse sofrimento, tá? O respeito a essa dor, isso é indiscutível que a gente respeita. A gente só não vai realmente concordar que é a decisão acertada, né? Desistir da vida
mais a gente vai conduzindo para que ela se perceba, né? Então, realmente a quimioterapia também hoje está mais eficaz, né, direcionada e com menos efeitos colaterais, né? Então, hoje a gente sabe que ainda existem mulheres que relatam o enjoo, o cansaço, a perda realmente, né, do cabelo, né? Mas a gente tem visto hoje que isso tem diminuído um pouco mais também, né? Que Tem bom. alguma coisa do tratamento que você queira falar? Não. Não, né? Muito específico, não. Acho que aí seria o médico. Eu acho que agora entra mais para realmente o médico. Então, eu acho que a gente precisa, fechando, Cibele, realmente reforçar só mais um pouquinho em relação às pessoas que precisam buscar. Você falou muito bem aí já, mulheres que têm toda qualquer alteração no seu corpo, na sua mama, elas devem buscar. Anualmente, a gente tem que ficar atento aí ao nosso exame de rotina, né? Mulheres com Não é? histórico familiar devem ficar muito mais atentas. Isso aí. Histórico familiar, devem ficar atentas, tá? Existe uma dúvida muito grande se o câncer é genético ou hereditário. A gente precisa entender que existe predisposição. Então, se eu Exatamente. tenho na minha família mulheres que tiveram, eu estou predisposta a um gene diferenciar e eu também vir desenvolver. Então, são mulheres que precisam estar atentas e não deixar passar isso aí. E a partir até mesmo com a idade que elas desenvolveram. Já como você já está buscando antes, né, você já vai ficar super atenta a isso aí. Exatamente. Eu acho que já foi dito, né? Eu acho que já foi dito que 95%, é mais importante ressaltar, 95% dos cânceres diagnosticados têm cura, né? Por conta do diagnóstico precoce. Então, ressaltando a importância do autoexame e da visita regular ao profissional. Isso aí, muito bem. E aí, Sibeli, você gostou de fazer a live? Fala para mim. Gostei. Que coisa Gostei. boa. Que coisa boa. Então Obrigada. você já pode Me senti voltar mais honrada. vezes. É super leve fazer a live aqui, né? E como é importante, Sibeli, a gente recebe muitas mensagens de mulheres, né, que falam assim, olha, aquelas informações através de um profissional habilitado foi muito importante, porque aí eu entendi, né? Não que o médico talvez não tenha tanta clareza, mas às vezes até mesmo pela quantidade de pacientes ali no atendimento, né? Não se der conta de tirar todas as dúvidas, né? Às vezes nós temos o privilégio de um médico particular ou um plano de saúde. Na maioria, a gente sabe que é posto de saúde e que por mais generosos e competentes sejam os profissionais que estão ali, a quantidade da demanda, o número de pessoas para o atendimento, às vezes não permite, como eles gostariam, de ter um tempo para cada mulher e esclarecer com mais cuidado. Então, é por conta disso mesmo que a gente sempre está trazendo esses assuntos relevantes para alcançar a população de uma forma geral. Sibeli, eu quero que você faça suas considerações finais, quero que você possa ficar à vontade nesse espaço e quero te agradecer de verdade sua disponibilidade, de ter vindo aqui, né, sei que você foi entre um plantão e o outro, a gente conseguiu fazer essa gravação, mas eu sei que, assim, por mais que sejam informações que a gente possa buscar no Google e a gente possa falar aqui, a gente tem que dar honra a quem realmente sentou lá e foi estudar, né, quem está realmente, quem é da área da saúde, por mais que você hoje esteja trabalhando, você trabalha hoje numa emergência, né, num hospital de emergência, tá? Mesmo assim, faz parte da sua formação, né, os estudos voltados à prevenção, né, do câncer de mama e aos cuidados da mulher em si. E você, como uma mulher que se cuida, que se toca, vir aqui dar esse toque aqui para as mulheres, com certeza foi uma honra para a gente. Muito obrigada, tá, Sibeli? Eu que agradeço, né? Eu gostaria de dizer que, assim, esse bate-papo, né? Porque não foi nada demais que eu falei. Graças a Deus você conduziu tudo muito bem. Mas, assim, de desmistificar mesmo essas questões para as mulheres que realmente não têm muito acesso, né? Para que elas possam ficar mais atentas. E
não gostaria nem de falar sobre a questão de saúde pública, enfim. Eu sei que é difícil. Mas aí é mole, o que adianta saber se eu não consigo? Às vezes você tendo um plano de saúde é difícil marcar uma consulta, mas enfim. Informação é muito importante, porque se a mulher muitas mulheres, eu creio, que vão estar sabendo de coisas que, ouvindo esse bate-papo, essa live inteira, né, que não sabiam antes. Então, como é importante a informação, né? E aí, com essa informação, ela vai ver o que ela vai fazer na vida dela, né? Como ela vai correr atrás, como ela vai buscar. Então, a informação é primordial em todos os aspectos da vida toda e em todas as outras questões também de saúde. Enfim, não quero falar muito não para não me enrolar. E também fiquei muito contida assim no o que é da minha. Eu sou limitada, né? Eu sou técnica em enfermagem, eu não sou médica, não sou ginecologista, não sou mastologista, enfim. Então, graças a Deus, eu pude participar e passar um pouquinho do que eu sei, primeiramente como mulher, né? E também com um pouquinho que eu estudei. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Mas o que é importante você passar assim como você é técnica de enfermagem, né, Sibeli, eu sou biomédica. Então, assim, antes de ir lá, a mulher ir para o ginecologista, ele passa pela técnica de enfermagem, né? Porque, exemplo, vamos fazer de conta que chegue na porta de entrada, né, da saúde, uma moça que vai marcar para um clínico geral e tudo mais, e ela faça um comentário ali, né? Muitas vezes, o quanto a gente precisa dar honra ao técnico de a esse setor, que realmente é aquele que faz toda a triagem, direciona. Quantas mulheres não passam, não chegam lá porque fizeram um autoexame, chegam lá, fazem, às vezes, esperando num corredor, né? Vocês olham assim, e o que aconteceu e tudo mais, ali no bate-papo você já faz, eu vou encaminhar a senhora para médica X, vou direcionar. Essa triagem feita pelo corpo da enfermagem é imprescindível, né? E dali realmente realmente é o médico que vai fazer todo esse processo de diagnóstico, né? De plano de intervenção. É o biomédico que se compara lá, né? A gente na histologia, que a gente vai comparar as células, como elas deveriam se apresentar e como elas estão diferenciadas. É o biomédico que vai fazer realmente caminhar ali a diferenciação para o médico fazer ali toda a parte do diagnóstico também. E, então, assim, nós, profissionais da área da saúde, nós somos muito, assim, cautelosos em que fica no nosso quadrado, mas o como é importante que todos nós venhamos a falar, porque é um atendimento multidisciplinar, né, e a gente vê esse movimento, né, de todos os profissionais da área da saúde, e você não é só uma técnica de enfermagem, você muito obrigada pela sua valorização. Profissional. É um valor, lógico, é claro, porque não valorizo só por conhecer você, por ver a sua atuação, né, por ter tido o privilégio de ter sido atendido e socorrido por você, diga-se de passagem, né, mas por saber da sua dedicação, por saber por que você está na área da saúde, porque foi uma escolha, não foi porque você realmente estava ali, não estava indecisa no que fazer, você hoje está representando um grande número de profissionais que estão nessa atuação por uma escolha e amor e dedicação. E junto vem a competência, porque eu posso amar, posso me dedicar, até me dedicar, mas se eu não tiver a competência. Então, assim, parabéns por você ser uma profissional que se dedica e realmente faz valer, né? Você está aqui hoje falando, e mesmo que você tenha achado que tenha sido só um bate-papo, é como a gente fala sobre o assunto. Tenha certeza, eu ainda vou dar notícias a você de pessoas que vão falar assim, olha, aquela informação foi importante, eu estava com aquela dúvida, foi a partir daquela live, porque a gente tem esse retorno, né? E a partir isso faz valer a pena. O retorno é tão mágico, né? Porque lá na emergência, eu gosto muito de trabalhar na emergência, porque a gente consegue ver toda a evolução do paciente, o jeito que ele chega e o jeito que ele vai embora. Graças a Deus, na maioria das vezes. A gente consegue atender
medicar, né, o médico, né? A gente auxilia em todos os aspectos. Sim. E ver ele indo embora bem. Aí eles ficam saindo de lá como se fosse um milagre. Alguns não, precisam internar, fazer outras intervenções. Mas eu gosto muito da emergência por conta disso. A maioria do resultado eles já era na mesma hora, no mesmo plantão, geralmente. Aí eu gosto muito de... Esse retorno não tem preço, né? Quando o paciente te fala, ou quando você vê, nossa, já tá com outra cara. Isso aí. Por isso que eu gosto, por isso que eu amo. Eu coleciono histórias de emergência, amo também a emergência. Tenho saudades. Meu amor, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por aceitar o convite, muito obrigada por explanar esse assunto, por conduzir. Nós fizemos uma live de 45 minutos, nesse momento está batendo, né? Para quem achava que não ia falar nem 5, com informações importantes e imprescindíveis. Nós vamos continuar, vamos fazer uma live dupla, na verdade. Essa live entrar no meio de uma outra live, né? Com as nossas outras convidadas para falar sobre o tema, mas essa live vai ser uma live dupla. Essa live vai certamente complementar todo o assunto que foi trazido já pelas meninas, as experiências, o viver todo esse processo do câncer, né, ter vivido isso passado, certamente elas também estarão assistindo essa live e vão observar, nossa, isso que a Cibele falou, isso foi exatamente assim, eu toquei, eu identifiquei, ou não foi percebido pelo outro, exatamente isso que hoje eu recomendo aos meus familiares, por eu ter passado por esse processo. Cibele, beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Te amo. Tchau. Vamos desligar. Gente, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por ter assistido.